Capítulo 13. St. Jude é uma construção pequena, incrustada de fuligem, que mais parece uma cabana de escoteiros abandonada do que uma igreja de vilarejo. Não há torre, apenas um telhado irregular, com telhas faltando e alguns buracos. Tem grades nas janelas e tampos de madeira na porta. As únicas congregações que enchem os bancos e entoam louvores são os corvos e os pombos que ali constroem seus ninhos. Abro o portão e entro pelo caminho esburacado. O cemitério está igualmente abandonado. Há muito tempo não é usado para sepultamentos. Minha irmã e meus pais foram cremados no grande crematório de Mansfield. As lápides aqui estão lascadas ou quebradas. As inscrições, desgastadas pelo tempo e pelo passar dos anos, algumas já sumiram. Raízes de árvores abalaram alguma das sepulturas mais antigas, jogando-as para serem devoradas por grama e erva daninha. Tentamos com tanto empenho, penso, marcar nosso lugar na terra, deixar alguma assinatura nossa, mas, no final, até esses marcos são transitórios, fluidos. Não podemos lutar contra o tempo. É como tentar subir uma escada rolante que desce cada vez mais depressa. O tempo está sempre em movimento, sempre frenético, sempre varrendo tudo por onde passa, removendo os detritos do velho e trazendo o que é novo. Contorno devagar a igreja até chegar aos fundos. Há uma ligeira elevação no terreno, há menos lápides. Paro e olho ao redor. Por um momento não consigo vê-lo, talvez não exista mais. Talvez o texto fosse apenas algum, e então o vejo, espiando no fim do cemitério, um pouco escondido, coberto de era e trepadeiras. O anjo. Não é um memorial nem uma lápide. Ao que parece, fora colocado ali ainda na era vitoriana pelos proprietários do jazigo. Alguns dizem que foi depois que as filhas gêmeas da família morreram ainda bebês, mas o túmulo foi exumado. A igreja se incomodou com a falta de identificação no túmulo ou coisa parecida, e nenhum resto humano foi encontrado. Ninguém sabe ao certo de onde ele veio ou qual propósito. Hoje já nem parece mais um anjo. As mãos estão quebradas e a cabeça sumiu. Está um pouco inclinado, instável, nos pés quadrados de pedra. O manto, que antes fluía com delicadeza, está lascado e quebrado, coberto de musgo, como se a natureza tivesse envolvido o anjo com uma proteção extra para manter seus ossos de pedra aquecidos. Eu me abaixo. Uma nova explosão de dor me faz lembrar que preciso tomar mais analgésicos logo, e retiro musgo e grama da base. A inscrição está um pouco desbotada, porém ainda legível. Então disse Jesus: "Deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas." Leio de novo a mensagem no celular. Sufoquem as crianças, elas que se danem, descansem em pedaços. Muito tempo atrás, uma gangue de adolescentes pichou o anjo inteiro, os mesmos que trouxeram uma pá e arrancaram a cabeça e mãos, deixando-o decapitado e mutilado. Não havia nenhum motivo para o ataque, puro vandalismo irracional, estimulando poesidra barata e arrogância adolescente. A destruição e as latas de spray tinham sido ideia de Hearst, mas as palavras, tenho até vergonha de confessar, foram minhas. Naquela época, com a bexiga cheia de bebida e o incentivo debochado do resto da turma, eu me sentira muito satisfeito comigo mesmo. Mais tarde, de ressaca, vomitando bile e vergonha no banheiro, me senti péssimo. Eu não era religioso, ninguém na minha família era, mas ainda assim sabia que havíamos feito uma coisa errada. Mesmo passados 25 anos, a lembrança ainda me causa desconforto. É engraçada como as boas recordações voam feito borboletas, fugazes e frágeis, impossíveis capturá-las sem esmagá-las. Só que as más, a culpa, a vergonha, agarram-se a nós feito parasitas, nos corroem por dentro em silêncio. Éramos 4 no cemitério daquele dia: Hearst, eu, Fleet e Chris. Mary não estava. Ela andava cada vez mais com a nossa turma, para irritação de Fleet, que detestava ter uma garota na nossa cola, mas Mary não andava com a gente o tempo inteiro. É provável, no entanto, que Hearst tenha contado para ela o que fizemos, e numa escola todo mundo fica sabendo, os boatos se espalham. Só porque éramos os únicos no cemitério naquele dia, não significa que ninguém mais soubesse. De todo modo, significa sim
que quem me mandou a mensagem de texto devia ser da nossa escola naquela época. Será que é a mesma pessoa que enviou o e-mail? Tentei ligar para o número. Caiu na caixa postal. Mandei uma mensagem. Não espero receber resposta. Duvido que o remetente quisesse conversar. Queria que eu viesse aqui. Mas por quê? Levanto os ombros e olho para o anjo decapitado. Decidido, ele se recusa a me oferecer qualquer iluminação divina. Pergunto a mim mesmo o que teria acontecido com suas mãos e cabeça. É provável que a igreja tenha guardado ou talvez algum maluco tenha levado de lembrança e escondido embaixo do piso. Melhor do que se fosse a cabeça de verdade, imagino. Estou sentindo falta de alguma coisa óbvia. Observo a postura estranhamente inclinada do anjo, então me dou conta. Dou a volta na estátua e me agacho de novo. Há um buraco no ponto onde as raízes de trepadeira começaram a empurrar o anjo para cima. Uma depressão na terra úmida. Alguma coisa parece ter sido colocada ali embaixo. Enfio a mão, fazendo uma careta ao sentir o solo frio e úmido. Apalpo um pacote não sei de que tipo, envolto em plástico. Tenho que dar alguns puxões para conseguir tirá-lo do buraco. Removo a terra e espanto algumas lesmas e minhocas. Reviro o pacote, observando 20 centímetros por 30, talvez, com cerca de metade da grossura de um livro médio. Foi embrulhado em um saco de lixo e lacrado com fita isolante. Preciso de uma tesoura para abri-lo. O que significa que terei que voltar para a escola. Enfio o pacote no bolso, junto com meus cadernos e algumas redações que provavelmente eu deveria estar corrigindo agora. Fecho a bolsa, levanto-me e volto para a igreja às pressas. Estou quase no portão quando percebo que não estou sozinho. Há um vulto sentado num único banco fora da igreja, embaixo de uma figueira antiga. Um vulto familiar, magro e curvado. Sinto um aperto no coração. Agora não. Preciso voltar para a escola. Preciso abrir o pacote. Não preciso bancar o professor preocupado nem a droga do bom samaritano. Mas então, outra parte de mim, a parte irritante, e que se importa com os alunos e que, para começar, me fez ser professor, leva melhor. Vou até o banco. Marcos. Ele se assusta e ergue os olhos, encolhendo-se um pouco. A reação de alguém que nunca espera nada além de um insulto ou um golpe. O que está fazendo aqui? Pergunto. Ele se mexe constrangido com um rosto vermelho. Nada. Tudo bem. Espero. Porque é isso que devemos fazer às vezes. Não se pode pressionar as crianças para que nos contem coisas. O melhor é recuar e deixar que elas baixem a guarda por volta própria. Ele suspira. Venho aqui para comer meu lanche. Quero saber por quê. A pergunta está na ponta da língua, mas seria burrice. Por que Ruth Moore comia no estacionamento de ônibus perto da escola todos os dias? Porque era mais seguro. Um lugar para ficar a salvo dos implicantes. É melhor um estacionamento fedendo a urina ou um banco úmido em um cemitério frio do que a costumeira humilhação na cantina e no pátio. Vai me dar uma bronca por eu estar fora da escola? Pergunta Marcos. Eu me sento ao seu lado, tentando não demonstrar a pontada nas costas. Não, embora eu esteja curioso para saber como você conseguiu passar pelos portões de segurança. Até parece que eu contaria. Verdade. Olho em volta, não há um lugar melhor para ir? Não em Hill. Outra verdade. Está aqui para evitar Hearst? O que acha? Escute. Se pretende me dar um sermão dizendo que devo enfrentar Hearst porque os valentões respeitam quem bate de frente, pode pegar essa merda de discurso e enfiar na sua bolsa idiota, junto com seu exemplar do Guardian. Ele me encara com um ar desafiador. E tem razão. Valentões não respeitam quem revida, apenas batem com mais força, porque estão sempre em um grupo maior. Uma simples equação numérica. Tento de novo. Não vou dar sermão nenhum, Marcos, porque isso é uma merda. O melhor a fazer é manter a cabeça baixa, ficar longe de Hearst e ir levando como puder. Você não vai ficar na escola para sempre, mesmo que agora pareça que sim, mas você pode me procurar. Daria um jeito em Hearst, pode ter certeza. Marcos olha para mim por um momento como se tentasse decifrar se só estou tentando enrolá-lo ou se ele pode confiar em mim. Poderia ser uma coisa ou outra, então ele balança a cabeça discretamente. Não sou só eu. Hearst implica com um monte de gente. Todo mundo morre de medo dele, até os outros professores. Penso no que Beth disse no pub. A respeito de Hearst, deve ter sido da turma anterior de Julia Morton. A respeito do sumiço de Ben. E a senhorita Morton? Ela foi professora dele no ano passado, não foi? Sim, mas ela não tinha medo dele. Ela era mais... como você.
Considerando que ela matou o filho e explodiu a própria cabeça, não sei se devo tomar isso como um elogio. Você conhecia Ben Morton? Pergunto. Só de vista, ele ainda estava no primeiro ano. E Hurst costumava fazer bullying com Ben? Ele balança a cabeça. Hurst não se metia com Ben. Ben era popular, tinha muitos colegas. Hesita. Mas aconteceu alguma coisa? Ele me olha de canto de olho. Muitos dos meninos menores querem impressionar Hurst, bajular, fazer parte da gangue dele. E Hurst os obrigava a fazer coisas para provar do que eram capazes. Como uma iniciação? Ele assente. Que tipo de coisa? Desafios idiotas, coisas assim. Patético, na verdade. Nas dependências da escola? Não, um lugar que Hurst conhece, onde ficava a antiga mina de carvão. Meu sangue gela. Na antiga mina de carvão ou embaixo? Ele encontrou alguma coisa lá? Túneis, cavernas? Minha voz está mais alta. Ele olha para mim. Não sei, tá bom? Nunca quis fazer parte da maldita gangue de Hurst. Forcei a barra e ele sabe, sim. Só que ainda não está pronto para falar. De qualquer maneira, já tenho um bom palpite. Por enquanto, deixe como está. Podemos voltar ao assunto outra hora. Com garotos como Marcos, sei que haverá outra oportunidade. Hurst pode fazer bullying indiscretamente, mas como qualquer pai ou mãe, todo valentão tem um favorito, mesmo que não admita. Olha ao redor do cemitério de novo. Sabe, quando eu era criança, gostávamos de vir para cá às vezes. Gostavam? Sim, nós destruíamos anjos, bebíamos, fumávamos e fazíamos outras coisas. Acho que eu não deveria estar contando isso para você. Gosto de olhar as sepulturas antigas, os nomes das pessoas. Gosto de imaginar como era a vida delas. Curta, sofrida e miserável. Penso, era assim a vida da maioria das pessoas no século XIX. Costumamos romantizar o passado com nossos dramas de época e adaptações cinematográficas fantásticas, um pouco como fazemos com a natureza. A natureza não é bonita. A natureza é violenta, imprevisível e implacável. É matar ou morrer, isso é a natureza. A despeito de Attenborough e Coldplay, é assim que as coisas são. A vida das pessoas costumava ser muito difícil naquela época, explico a Marcos. Ele assente de repente entusiasmado. Entendo. Sabe até que idade, em média, as pessoas viviam no século XIX? Ergo as mãos. Sou professor de inglês, não de história. 46, se tivessem sorte. Em Yar Hill era um vilarejo industrial. Trabalhadores de classe baixa morriam mais jovens. Infecções pulmonares, acidentes na mina e, claro, todas as doenças comuns. Varíola, febre, tifoide, etc. Não era a melhor época para se nascer. Seus olhos se iluminam. Sinto que encontramos o seu assunto favorito. E essa é a outra questão. No século XIX, as mulheres tinham em média de 8 a 10 filhos, mas muitos morriam na infância ou antes de chegar à adolescência. Ele fez uma pausa para que a informação seja assimilada. Já reparou alguma coisa estranha neste lugar? Olha ao redor. Fora todas as pessoas mortas, você quer dizer? Ele fica emburrado de novo. Acho que estou caçoando. Desculpe, bobagem. Um mau hábito meu. Fale, por favor. O que falta neste cemitério? Olhe de novo para o lugar. Falta alguma coisa, sim. Alguma coisa óbvia. Alguma coisa que eu deveria ter percebido antes. A sensação é que, lá no fundo, sei o que é, mas não consigo captar. Balanço a cabeça. Continue. Não tem nenhuma criança ou bebê enterrado aqui. Ele olha para mim triunfante. Onde eles estão?